Não tem meio termo. A lição aqui não fala, mas se der tempo nós vamos abordar aqui, que para algumas religiões acabou a morte, acabou tudo, cessa-se aqui. Não, não é bem assim. Corpo receberão os justos. Essas perguntas aqui estão todas na introdução. Que tipo de corpo receberão os justos? Abre a sua lição aí, no tópico 2.1. Acharam aí a página 29? Diz assim: qual será a composição dos justos após a passagem desta vida terrena para a vida celestial? Todos acharam? Será um corpo. Que tipo de corpo é? Todos juntos. O primeiro. Segundo. Terceiro. Próximo. 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 Esse é o corpo que você vai ter. Se eu fosse você, lia mais uma vez com bastante força. Como vai ser o seu corpo? Primeiro, ele será o quê? Incorruptível, glorioso, espiritual, guardado até aquele dia, eterno, redimido, apto a comer e beber, semelhante ao do Senhor Jesus, transformado e glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos abrir a Bíblia. E ele saiu daqui de perto de mim, mas eu queria que ele, o senhor mesmo, pastor Evandro, citasse em alto e bom som aquele texto que o senhor costuma fazer na abertura do culto, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52. A referência é o capítulo 15, versículo do 15 ao 28, do 15 ao 45, mas eu queria me ater aos versículos 52 em diante. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante, pastor Evandro. Essa é a nossa esperança. Amém, irmãos? Que tipo de corpo receberá os ímpios? Estarão aprisionados no Sheol ou Hades, lugar destinados aos mortos. Nós vamos ler aqui na lição também o tópico 2, não, é o 2.2, não é isso? Não, não é esse não. É o tópico 3.1, mas antes disso, vamos ler Salmo 49, Salmos 9:17 e o 49:15. Estarão aprisionados no Sheol. Sheol, você vai ver esse termo no Antigo Testamento, no hebraico. Hades, você vai ver no Novo Testamento grego. Para os dias de hoje, português, mente, inferno. Não tem meio termo. Infelizmente, não tem meio termo. E o que seria inferno, irmãos? Às vezes nós falamos, que inferno, né? Até onde que o... mas a gente fala, quem nunca falou aqui, não precisa se manifestar não, irmão. Tá? Que inferno, inferno, irmãos, lembra o quê? A ausência de Deus. O homem sem Deus, ele vive uma vida, bem complicada. Inferno, a ausência de Deus. Fala, Ademar.
que vai haver o quê? No inferno, que não é para nós. Salmos 9:17 e o Salmos 49:15, que diz? Salmos 9:17. Lê de novo, irmão João, é raro ouvir a sua voz, chama aí rapidinho. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém. Agora vamos aproveitar aqui o 49:15 que eu falei. 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá? Receberá. Selá é um outro termo. Então os ímpios o quê? Estarão no inferno, mas Deus nos receberá. Muito bem. Uma outra pergunta, agora para nós lermos aqui, como serão, é o tópico 3.1, né, Ademar? Para onde irão os ímpios? Avalie as seguintes passagens bíblicas relacionadas a este tópico. Ao morrer, o ímpio vai para o Sheol ou Hades, lugar destinado aos mortos. Os ímpios estão aprisionados, aguardando o dia do julgamento, quando serão condenados e lançados no lago de fogo ardente, e ali permanecerão eternamente. Vamos entender isso? Lucas, capítulo 16. Quem já ouviu falar aí? Essa passagem. A passagem, a parábola do rico e do... É um fato real ou não? Por quê? É um fato real ou não? Segundo alguns autores, dizem que é um fato real porque tem um nome próprio. Tem um personagem chamado Lázaro. Segundo, mesmo se não fosse um fato real, fosse um exemplo, faz sentido? Faz, pastor Evandro. O que diz aí? Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Acompanhe. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia de todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Hebraico Sheol. E no Hades, ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, ele estava numa porção o quê? Inferior. Inferno nos remete o quê? Para baixo. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe, lembra uma distância muito grande, viu de longe quem? Abraão e Lázaro no seu seio. Quem são esses personagens, Abraão e Lázaro? Que anteriormente já estavam na eternidade. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda de que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Por quê? Será que ele estava com sede? Eu acho que o maçarico do inferno já estava ligado ali, né? Já era um lugar de tormento, já era um lugar de tribulação. Como que Lázaro estava no seio de Abraão? Estava tranquilo, irmão? Estava favorável? Hoje nós podemos escolher se nós vamos para um lugar tranquilo, suave, né? Não na nave, no céu. Não é na nave não, né? Se vamos para um lugar tranquilo ou se vamos para um lugar de terreno. Já mostra aí que após a morte, a vida, de uma certa forma, o quê? Continua. Outra coisa, versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não quer dizer que quem sofre nessa vida vai para o céu. Quem crê e foi batizado será. E além disso, está posto um grande abismo, ou seja, lado esquerdo e lado direito. Há uma separação aqui, esse corredor. Há um grande abismo, o grande abismo entre vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, não tem poucos que de lá passar para cá. E disse ele, rogo depois ao Pai, que os mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, ou seja, não são cristãos, dá a entender,
para que lhes dê testemunho, ou seja, anuncie a eles o evangelho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ou seja, o lugar era tão ruim que ele não queria que os irmãos dele viessem. E pediu para que fosse. Disse-lhes Abraão, eles têm os profetas, ouçam-nos. Ou seja, isso aqui também quebra uma outra coisa. Quem está morto não pode voltar à vida para falar com o vivo. Isso aqui quebra uma outra doutrina, a reencarnação. Os mortos não podem se comunicar com vivos. Já viu a maioria dessa doutrina? Qual é o consenso que a maioria faz? O Ademar morre. Deus me livre e guarde, né, irmão? Deus me livre e guarde. O Ademar morre. É claro que a Jamile e a Jamilinha vão sofrer muito. O que algumas religiões fazem? Você precisa saber como que está seu marido. Aí vão lá numa mesa, né? Naquele lugar lá, mesa branca, aqui é transparente, copo d'água. O Ademar está muito bem. Você não vê outra coisa além disso. Isso quando está bem. Mas você não vê outra mensagem. Fique tranquilo que ele está num lugar muito bem. É a única coisa que eles têm para responder. Dependendo se o Ademar, durante a vida dele, fez caridade, ajudou os pobres, ajudou os necessitados. Agora, veja bem, Deus nos deu a oportunidade, a escolha, livre-arbítrio, de escolher a vida eterna e a morte eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, nós assumimos um compromisso com Deus. Qual é a prova física que nós fazemos que assumimos um compromisso com Deus e perante a sociedade? Amar o próximo. E uma outra coisa prática. Batismo nas águas. Nós estamos testemunhando diante da sociedade que agora eu vivo uma nova vida, o quê? Para Cristo. Essa é a nossa obrigação, servir a Deus, pregar o Evangelho, ser fiel até a morte. Mas essa outra denominação, o que eles ensinam? Você tem que fazer caridade para você ter uma vida. Então, é uma coisa assim um pouco o quê? Egoísta. Não é tão amor. Se você, Anderson, trabalhar como pastor, pregar o Evangelho, haverá um privilégio além disso, o quê? Os galardões. Automático. Mas se eu simplesmente resumir a minha vida, eu vou fazer caridade porque quando eu morrer eu quero... Já está tudo errado. Sim, pastor Evandro? Eu vou para o céu se eu fizer caridade. E aí eles baseiam que a salvação deles estão atrelada à obra, né? A fé sem obra é morta. Bem, mas aí quebra um fundamento de quê? Que a salvação ela não é pela obra. Porque a Bíblia diz que se fosse pela obra, as pessoas podiam se gloriar nela. Eu fiz mais do que você fez mais do que eu, entende? A salvação ela está atrelada à cruz, ao sacrifício de Jesus. Ele é o caminho da salvação. Mas também, por outro lado, nós evangélicos, nós não podemos só, não é só, vamos lá, atrelar que o caminho é Jesus e esquecermos também de fazer a obra, a caridade também, porque isso também é importante, né? A gente valoriza, o que eu acho é que a gente valoriza, tem que valorizar, não estou falando que não tem, mas eu não preciso fazer caridade ao meu próximo, isso também não pode. Então acho que a pessoa tem que ter um equilíbrio, tá, né? E aí, assim, fundamentar, como a religião que você disse, eles fundamentam tudo baseado nas obras, né? E aí, que ele, quando fundamenta nas obras e esquece de Jesus? É que para eles, para Jesus, melhor dizendo, o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão para eles, né? Por quê? Porque a salvação deles está atrelada à obra. Então, eu acho que um exemplo para nós, assim, nós temos que ter, primeiramente, Jesus, mas a gente não pode esquecer de fazer a obra e a caridade. Satisfaz. Bem lembrado aqui pelo nosso irmão, ele falar assim, a alma, nós falamos aqui da constituição humana, do corpo humano,
do corpo humano, mas a natureza humana, ela nos lembra o quê? A natureza divina. Segundo um autor físico e cristão, ele fala que é fácil entender a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Água, sólido, líquido e gasoso, os três estados da matéria, e por aí vai, ele faz essa trilogia. E o ser humano, nós entendemos também que nós somos o quê? Tricotomistas, ou seja, espírito, alma e corpo. Para quem é da Assembleia de Deus Antiga aqui, como que começavam as consagrações? Espírito, alma e corpo. 151, né? Oferto a quem? A ti, Senhor. Gênesis 2,7, o homem se compõe de duas substâncias, a substância material chamada corpo e a substância imaterial chamada alma. A alma é a vida do corpo, e quando a alma retira do corpo, é retirada do corpo, o corpo morre. Nós lemos aqui Tiago 2,26. Mas, segundo 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, capítulo 5, 23 e Hebreus 4, 12, o homem se compõe de três substâncias, espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem a opinião de três partes da constituição humana, versus doutrinas de duas partes apenas, adotada por outros. Ambas as opiniões são corretas, porém, sendo o homem espírito, é dotado de capacidade de ter conhecimento de Deus. Não porque eu estou aqui ministrando a aula, mas essa manhã nós estamos tendo conhecimento acerca das coisas de Deus. Por quê? Através do quê? Do discernimento. Uma outra coisa, e comunhão com Ele. E sendo a alma, ela tem conhecimento de si própria, nós somos conscientes. Sendo o corpo, através dos sentidos, conhecimentos do mundo. Ou seja, nós enxergamos, nós sentimos a presença de Deus, nós glorificamos porque somos corpo, alma e espírito. E, como os cristãos, dedicamos todos os nossos sentidos à adoração a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. O corpo humano, pastor Evandro, também nos lembra uma coisa: os seguintes nomes aplicam-se ao corpo humano: casa e tabernáculo. Antes, vamos ler 1 Coríntios 5, 23. Diga, Ademar, fala. 1 Coríntios 5, 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. E o tempo já está indo. Perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E Hebreus 4, 12. É outra referência. Quem achou? 1 Coríntios 5, 23. Lê, minha irmã, por favor. A senhora está em 1 Coríntios ou Hebreus 4, 12? Hebreus 4, 12. Isso, é que ela está aberta aqui em Hebreus. Aí eu vou meditar no Hebreus. Amém. 4, 12, pode ler. Amém. 4, 12. Porque a palavra de Deus viva e eficaz é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, está falando aí de corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Pode ler, minha irmã, de blusa vermelha aqui. Pode ler. Temos características divinas? Amém. Fala, Neymar. A característica da preocupação com o pós-vida, né, nesse plano terrestre, isso é uma preocupação existente em todas as religiões. Né? Todas as religiões elas se preocupam com a vida após a morte. Né? Se a gente for analisar a história do Egito, a gente vai ver que tinha lá um camarada chamado Anubis, uma divindade que eles acreditavam, que era responsável por fazer essa transição. Né? E lá quem tinha, né, um tesouro para poder entregar na mão do camarada era considerado apto a entrar em um lugar de paz, um lugar tranquilo. Se a gente for olhar outras religiões, isso também vai acontecer. Né? Então a questão toda, né, é baseada em cima do que a gente de fato acredita.
né? Porque tanto o corpo quanto a alma quanto o espírito serão julgados não só pela questão das obras, né? Seja as obras para um galardão, né? Mas seja a nossa crença para uma salvação ou uma condenação. Dentro de vários campos teológicos, a gente vai ter aquela ideia, se Deus é tão bom, mas é tão bom, ele não pode, em hipótese alguma, né, condenar o homem ao inferno de forma eterna, né? E isso daí vai ficar no campo realmente da especulação desses teólogos, porque o que a Bíblia diz é que se nós crermos em Deus e formos batizados, nossa herança vai ser o céu. Se nós não crermos, nós já estamos condenados, já estamos fadados a essa sentença, mesmo não tendo sido criado para nós. O pecado não foi criado para nós, mas o homem decidiu, não absolveu isso para ele. Da mesma forma, a consequência do pecado. Falando nisso, quem crê e for batizado, quem não crê e não for batizado está condenado. Já vou deixar aqui uma... E quem não ouviu o Evangelho antes de pregar o Evangelho? Vamos pensando aí até o final da lição, Marcelo vai responder para vocês. Não vamos ler essa referência não, Anderson. O ponto 3.1 da lição. Os salvos serão ressuscitados pelo Senhor. A primeira ressurreição se dará do retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa referência é interessante para nós lermos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 13 ao 17. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Não? Sim. Vou ter que começar tudo de novo, vocês não vão aguentar mais eu falar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim: Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dormem, porque o mesmo Deus descerá do céu para o alarido e com grande voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse texto é bem didático em relação à primeira ressurreição. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor. A segunda ocorrerá, segunda ressurreição, isso tudo que eu estou falando está na lição, ocorrerá após o milênio, quando os cristãos reinarão com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Agora nós, como salvos, como será o nosso corpo? Um corpo perfeito e de glória. Nós já lemos aqui 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Nossos corpos, segundo a Bíblia, e nós cremos na Bíblia, serão semelhantes ao do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 5. Os irmãos observem que tudo que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, mas comprovando aqui aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Primeiro, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Qual será a composição do corpo dos justos, a vida terrena para a vida celestial? Um novo corpo. Agora nós vamos lá na lição